a fibromialgia, na verdade, é um conjunto, né, de sinais e sintomas, né? Como foi dito, não tem um exame específico, né? Podia ter, né? Fazer um exame e aí, quando sai o resultado, mostrar para a pessoa, olha aqui, você está com fibromialgia, né? Seria muito fácil, mas quem tem a fibromialgia até sair esse diagnóstico, muitas vezes é incompreendida no trabalho, né? É incompreendida na família, porque muitas vezes ela é tida como, tá fazendo corpo mole, tá falando que tá com dor, né? Porque a fibromialgia, ela não tem um quadro, assim, que demonstra uma deformidade, né? A pessoa vai ter um sintoma, só não vai ter nada aparente, assim, no corpo que ela pode provar que ela tá realmente com dor, né? Então, isso traz uma certa incompreensão, né? E causa muito mais sofrimento para a pessoa. Então, como já foi dito, tem vários pontos, né, que são investigados, mas no sentido assim de excluindo a possibilidade de ser uma outra doença. Então, o diagnóstico é feito a partir disso, por isso que demora, né? Porque os médicos eles vão fazendo exames laboratoriais e exames no consultório para excluir a existência de outras doenças, né? E ela também não fica só assim na questão muscular, né? Como dito, ela pode trazer insônia, pode trazer problemas intestinais, pode trazer depressão. Não que seja necessariamente todo mundo que tem fibromialgia vai ter problema de sono, ou vai ter problema do intestino, ou vai ter depressão. Não. Mas pode ser que esses outros sintomas venham agregados, né, à fibromialgia. Então, a medicina diz assim, ó, que a fibromialgia tem tratamento, mas não tem cura. Então, quando você recebe um diagnóstico de fibromialgia, você já recebe uma sentença junto, né? Ó, você vai ter que fazer um tratamento, tomar um remédio para controlar essas dores para o resto da sua vida, né? Esse é o que nós temos hoje. Mas a medicina germânica e o bioalinhamento, eles vêm com uma outra proposta. Uma proposta de autocura. Veja bem, não é cura, é autocura, é a cura que a própria pessoa pode ir buscar, né? Vai funcionar para todo mundo? Não. Por quê? Porque vai depender da intensidade da percepção de uma determinada situação que a pessoa teve. Então, quanto mais intensa foi aquela percepção, mais dores essa pessoa vai manifestar, mais sintoma ela vai trazer. Mas existe uma possibilidade, né? Poderia também existir uma maneira assim, como que eu posso me precaver de ter fibromialgia? Ou como que eu posso, então, diminuir o sintoma, né, da fibromialgia, ou eliminar, né, o sintoma da fibromialgia? Existe essa possibilidade. Nós temos como garantir? Não temos, mas só tem uma maneira da pessoa saber se vai funcionar ou não, que é passando por esse processo, né? Vivendo isso na prática. Qual que é a estratégia, então, né, que a gente pode assumir para encontrar essa causa? Olhar sempre para o que aconteceu antes do início do sintoma, né? Essa é a pergunta-chave. O que aconteceu com uma forte sensação assim de impotência e desvalorização antes de você começar a apresentar esse sintoma? Alguma coisa que te pegou de surpresa, saiu da sua rotina. Não precisa ser nada grandioso, alguma coisa diferente que aconteceu fora da sua rotina e que te trouxe uma grande sensação, um grande sentimento de impotência e desvalorização. É como se você tivesse num sistema de luta ou fuga, né? A partir dali, ou você precisa lutar contra alguma coisa, ou você precisa fugir de alguma coisa. Então, vamos entender como que acontece o processo da fibromialgia. Hoje, a medicina tradicional, ela já tem alguns estudos que apontam, né, associam que a fibromialgia pode sim estar relacionada a fatos emocionais, né? Mas o que o Dr. Hammer, que foi o descobridor da medicina germânica, e ele era um médico oncologista, ele quis ir um pouco mais além. Então, ele quis saber, bom, se os estudos falam que a emoção pode estar associada à fibromialgia,
que tipo de emoção pode estar associada à fibromialgia e por que é que essa emoção impacta justamente a parte muscular. Deixou para a gente alguns caminhos, né? O primeiro é para a gente sempre pensar assim, por que é que a gente tem um músculo no nosso corpo, né? É para dar movimento de ir e vir, muitas vezes, né? De pegar alguma coisa, né? É para nos dar sustentação, assim como os ossos, os músculos também são importantes para nos dar sustentação. Então, ele deixa uma pergunta que vai direto na raiz. O que é que você, na sua vida, você quer fazer e não consegue? Né? Você se sente incapaz. Ou o que é que você, na sua vida, você está fazendo contrariado, contra a sua vontade? Né? E isso te traz essa sensação de incapacidade, de impotência. Né? Com tudo isso, o que vai acontecer no nosso biológico? Esse sentimento de impotência, esse sentimento de incapacidade, o órgão que vai responder vai ser o músculo. E como que ele vai responder a esse sentimento? Diminuindo a função dele. E como que esse órgão, o músculo, vai diminuir a função? Vai parar de trazer a função de ir e vir? Trazendo a dor. Por quê? Essa é a vantagem biológica, né? Diminuir a função do músculo, trazendo a dor, até que a pessoa se sinta capaz de resolver aquela situação. E ela não passe de novo aquela situação que trouxe essa incapacidade para ela. A gente sempre precisa olhar por onde começou, né? Muitas vezes quem tem fibromialgia tem dores espalhadas por todo o corpo. Só que certamente essa dor começou em alguma parte do corpo. Ou foram nas pernas, ou começou pelo braço. Então, a gente sempre, primeira coisa, a gente vai olhar por onde começou. Depois, a segunda coisa é qual a função desse órgão. Por exemplo, a minha fibromialgia começou há 2 anos atrás, comecei com uma dor na perna, né? Qual é a função das suas pernas, né? Seria, então, no caso aí da musculatura das pernas, seria, então, essa questão de permitir que a pessoa, né, faça o movimento de ir e vir? A partir daí, a gente vai perceber que quanto mais a pessoa se sente incapaz, mais a dor vai aumentar. Então, ela já está com dor, já está se sentindo vulnerável, ela já está se sentindo incapaz, ela vai parar de fazer até outros movimentos. Começou pelas pernas, mas isso vai se espalhando pelo corpo, porque ela vai se sentindo incapaz e essa dor vai aumentando. Então, quanto mais ela sente essa sensação de incapacidade, mais essa dor vai se espalhar pelo corpo. É por isso que a fibromialgia ela aparece em vários pontos do corpo. Né? Se não me engano, são 18 pontos que são testados. Então, ela já se sente impotente, né? Por conta de não poder fazer um movimento. Ela vai se sentir cada vez mais impotente e essa dor vai cada vez se espalhando mais pelo corpo dela. Importa quanto tempo faz, né, que a pessoa tenha fibromialgia. Tem gente que vai falar, para mim não vai resolver, porque já faz 10 anos que eu tenho fibromialgia. Então, para a gente, né, para essa nova possibilidade que a medicina germânica traz, que o bioalinhamento traz, não importa quanto tempo faz que a pessoa traga esse sintoma. Se é 2 anos, se é 10 anos, se é 2 meses, né, não importa. O importante é trazer, no caso agora, a pessoa para o momento presente. Para quê? Para que ela possa observar as ações que ela já é potente para fazer. Então, se ela se sentiu impotente, as dores começaram pelas pernas, ela se sentiu impotente para fazer determinada ação, mas o que ela foi potente, foi capaz para fazer alguma ação com aquele mesmo membro, com aquela mesma perna, né? Então, quando ela já tem essa percepção do que ela é capaz de fazer, ela já se sente potente dentro da história dela, isso tudo já é suficiente para que ela comece a mudar o comportamento do corpo dela.
ela mudando o comportamento do corpo, o órgão vai retomar a função dele, né? É claro que nada vai acontecer do dia para a noite. Tudo é um processo, né? Mas trazendo essa percepção do que ela é potente, do que ela pode fazer, do que ela já pôde fazer, né? E do que ela pode fazer a partir de agora, que traz essa sensação de valorização para ela, né? O que adoeceu ela foi a sensação de impotência. E o que, que ela pode fazer hoje que traz a sensação contrária, de potência, né? O que ela já pode se sentir valorizada, potente, que possa trazer devolver esse comportamento para o corpo dela. Vai funcionar para todo mundo? A gente não tem como antecipar essa informação, mas vai funcionar para quem se dispor a passar pelo processo, né? E nesse caminhar, tem 3 fatores que são muito necessários nesse processo. O primeiro é entender que medicação não cura a causa, só vai curar o sintoma, amenizar o sintoma, né? Precisa trabalhar na causa. A segunda coisa é mentalizar que você é capaz de fazer o que você precisa fazer. Mas não só ficar na questão de mentalizar que você é capaz, também trazer a ação, né? Não é só o pensamento positivo que vai te levar para uma autocura. Não, você precisa mentalizar as coisas boas que você é capaz de fazer, mas também promover ações, né? E a terceira coisa é o autoconhecimento, né? Você se conhecer e conhecer o seu corpo. Então, todas as pessoas que começaram a entender o funcionamento do seu corpo, eles tiveram bons resultados. Então, juntar essas 3 coisas, né? Saber que só a medicação não vai te trazer cura, né? Mentalizar e agir, né, nas coisas positivas e trazer também o autoconhecimento. Tudo tem que vir de dentro para fora. Não é de fora para dentro, né? Então, nós podemos ajudar a um caminho, trilhar um caminho. Mas a autocura, o nome já diz, né? A autocura. Isso vai vir da pessoa, é de dentro para fora. A percepção dela, a nova percepção que ela vai ter, é que vai trazer toda essa nova manifestação no corpo. E olha, os resultados sempre vão aparecer. Ficar livre totalmente da fibromialgia uma consequência boa, mas se amenizar muito os sintomas, já é um ganho para quem sente dor, já é um ganho extraordinário, né? Eliminar uma quantidade de remédios, né? Isso já é um ganho muito satisfatório. Então, tudo isso tem que vir principalmente de dentro para fora.